10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A graça e a paz, queridos, amados, louvado seja Deus. Estamos aqui dando abertura a essa série de conferências, a essa série de cultos, durante toda a semana, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, pelos 27 anos de organização da Igreja Batista Bela Vista. É com muito prazer, com muita alegria que nós chegamos até aqui. Louvado seja Deus. O texto que nós escolhemos para esse tema desses 27 anos está registrado ali em Atos capítulo 9, versículo 15, quando o Senhor Jesus diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para anunciar o meu nome entre os gentios, aleluias. E ali o Saulo, que agora recebe a incumbência de ser um apóstolo, um enviado da parte de Deus, e Ananias tem uma participação importantíssima nesse chamado, nessa escolha do nosso Deus. Irmãos, a Igreja Batista Bela Vista foi escrita pelo próprio dedo de Deus. Foi Deus que organizou, foi Deus que estabeleceu, foi Deus que plantou essa igreja neste bairro. E por isso ela, além de ter sido escrita, ter a sua história escrita pelo próprio Deus, ela tem também participado como instrumento nas mãos de Deus, como testemunho nas mãos de Deus, para escrever outras histórias, outras vidas que estão se achegando ao Evangelho, ao Reino de Deus, através deste ministério. Quantos que passaram, pastores, missionários, servos e servas do Senhor, e deram a sua contribuição nesse ministério. A Deus toda a honra e toda a glória, e que os irmãos, a igreja, aqueles que estão se achegando neste canal, que estão participando desses cultos, possam se alegrar muitíssimo pelos 27 anos de organização, que nós tenhamos cultos maravilhosos na presença de Deus, porque a Ele e somente a Ele seja dada toda a glória. Deus te abençoe. Fique junto conosco durante toda essa semana para nós compartilharmos das bênçãos em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Graças a Deus. Igreja que não fecha, igreja que ora. Amados irmãos em Cristo, aleluias, glória a Deus. Vamos orar. Vamos estar intercedendo pelos cultos que estarão sendo realizados toda essa semana. Vamos estar orando pelos nossos irmãos, pastores, pregadores, que o Senhor estará usando durante
toda esta semana, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, querido e amado Deus. Nós colocamos diante do Senhor a obra que está sendo realizada durante toda esta semana, porque vidas e mais vidas estarão entrando em contato com a palavra de Deus, estarão entrando em contato com o próprio Deus. Então, meu papaizinho querido, eu intercedo agora por cada uma destas vidas que estarão compartilhando, que estarão participando, que estarão sendo instrumento nas mãos do Senhor, que esta tua igreja, aleluia, que esta tua igreja que teve a sua história escrita pelo próprio Deus, aleluia, também, Senhor, ela seja instrumento, ela seja testemunho para essas novas vidas que terão a sua história escrita. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos, pastores, pregadores da tua palavra, nosso irmão o pastor Moacir, nosso irmão o pastor Efigênio, nosso irmão o teu servo o diácono Roberto, o nosso irmão o pastor Simvaldo, o nosso irmão o pastor Walter, o nosso irmão o pastor Regis, o nosso irmão o pastor missionário Walter, que o Senhor esteja usando também o nosso irmão o pastor José Luiz, os cantores, os levitas que estarão oferecendo a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Oh Pai, cada pessoa que estiver clicando, cada pessoa que estiver, Senhor, entrando neste canal e sendo, Pai, impactada pelo evangelho da graça do nosso Deus, abençoa em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia. Deus te abençoe, você que faz parte dessa história escrita pelo próprio Deus, em nome de Jesus. Igreja, Deus te abençoe. Amém, amém. Há 27 anos se deu início do trabalho no bairro com um missionário vindo dos Estados Unidos. E demos início ao núcleo de estudo bíblico e depois fomos trabalhar com crianças e adultos. E logo após abrimos um ponto de pregação na mesma avenida e depois compramos um terreno onde é a Igreja Batista Bela Vista hoje. E no começo tivemos muita dificuldade, mas depois nós temos alegria e por isso estamos alegres. Que alegria neste dia nós estamos a gozar, desse ensejo, bom desejo, temos só Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigo já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre seja
consagrado só a ti. Oh, cantemos, pois, com alegria, neste grande, muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. A vida é que nem chuva passará, seus planos de promessa findarão, mas quem tem esperança de chegar no novo lá na linda mansão, pois certo que não vai tremer a morte, todo tempo que a aprovação surgir, seguir em frente que Deus é forte, será seu lema firme até o fim. Oh, aleluia, oh, glória, mas é tão bom poder viver a vida assim. Oh, aleluia, oh, glória, quem tem Cristo é feliz, quem tem Cristo é feliz. Graça e paz, igreja. Quero parabenizar a igreja aqui em Jardim Bela Vista, né? Parabenizar o pastor Silvio Luiz por esse trabalho missionário, esse trabalho de evangelismo. E eu, Alcideia Miguel e o pastor Moacir estamos aqui participando dessa festa, né? Dessa celebração com muito prazer. Porque quando a gente vê a igreja do Senhor permanecer diante dessa, como um brado, como uma bandeira, a gente se alegra muito e pra gente é muito prazer participar dessa festividade. Então eu estarei cantando sobre a cruz de Cristo e logo mais o pastor pregando o que Deus tem no coração para vocês. Condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador que era eu, longe de Deus, mas pela graça salvação concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor meus sonhos reviveu. Estava condenado, eu carregava o peso do pecado, até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado. Antes da cruz estava separado, o véu ainda não tinha se rasgado. De um lado eu, do outro Deus, mas pela cruz fomos aproximados.
bênção concedeu. Depois da cruz do Salvador, os sonhos mortos de um sonhador, que era eu, longe de Deus, mas pelo seu favor. Quando ele morreu, eu também morri. Quando ele reviveu, eu também revivi. Oh, Quando ele venceu, eu também venci. Ele subiu ao céu, eu também vou subir. Eu vou subir. Depois da cruz do Salvador, mudou a história de um pecador, que era eu, longe de Deus, mas pela graça, salvação concedeu. Aleluia. Grande é o Senhor. Graças te damos, Senhor. Seu nome seja louvado nessa igreja, Jardim Bela Vista, em nome de Jesus. Graça e paz, queridos. Espero que depois de vocês ouvir minha esposa, essa mulher tão bonita, cantando essa música linda, vocês tenham se sentido encorajados para esperar um pouco e ouvir aí a minha palavra, né? Tá bem? Palavra do Senhor. Espero que vocês tenham um pouco de paciência para a gente compartilhar esta palavra bendita. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no livro de Atos, no capítulo 4, do verso 29 até o verso 31. E antes de compartilhar essa palavra, eu quero desde já, parabenizar, né, o pastor Silvio Luiz, né, por esse trabalho tão bonito que está fazendo, por esta coragem que ele está tendo de, em meio a essa pandemia, estar enfrentando e continuar o trabalho sem paralisação. Né? A ele, sua esposa, a igreja, toda a igreja que está aí animada, entusiasmada e realizando essa obra. E também a liderança desta igreja que tem sustentado, tem se animado e tem assim dado um apoio, tem sido um braço amigo na vida do pastor Silvio Luiz. Parabéns a todos, que Deus os abençoe. A palavra então em Atos capítulo 4, do verso 29 até o verso 31. Vamos ler só 3 versos, né? Diz assim a palavra de Deus: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Esses 3 versos, amados, aparecem no contexto de uma oração, não é? Os apóstolos foram presos, João e Pedro foram presos, e logo depois de serem soltos, eles foram procurar os seus companheiros e os encontraram, né? E eles reunidos, então eles começaram a orar. E uma parte da oração é exatamente esta palavra, esses 3 versos que eu acabei de ler junto com os irmãos. E é uma palavra cheia de ânimo, cheia de fé, de entusiasmo, disposição, de confiança, que nos leva a acreditar numa grande verdade. Né? Uma grande verdade pode sair desta oração
que os discípulos acabaram de fazer, que é o tema desta palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Em meio às aflições, cresce o fervor dos santos. Em meio às aflições, cresce o fervor dos santos. E eu quero trazer essa palavra, apresentando ela em forma de pergunta, com 3 perguntas básicas, né? Por que passamos por aflições? É a primeira pergunta. A segunda é, para que passamos por aflições? E a última pergunta é, como vamos passar por esta aflição? Então, 3 perguntas aí, nós vamos discorrer em poucos minutos esta palavra para o coração de todos nós. Então, a primeira é, por que passamos por aflições? Né? Então, a gente como salvos, a gente fica imaginando que seria muito bom se a gente não passasse por aflições, a vida fosse uma linha reta e não tivesse curvas. Mas infelizmente a vida tem suas curvas. E para nós, uma das suas curvas é esta verdade que nós, muitas das vezes, precisamos passar por algumas aflições. Né? E é uma verdade bíblica. E a gente vê isso acontecendo de Gênesis a Apocalipse, essa linha, né, sendo traçada pelo próprio Deus, que nos coloca às vezes em alguns momentos difíceis, e quando nós passamos por esses momentos, a gente percebe que saímos desses momentos muito mais revigorados, né? Muito mais fortalecidos, porque aprendemos e tiramos grandes lições. E a outra verdade sobre por que passamos por aflições é que o próprio Jesus Cristo falou sobre isso. E nas palavras de Jesus, lá em João capítulo 16, verso 33, o próprio Jesus afirma nisso. Tem uma palavra muito clara que ele diz para cada um de nós, né, quando ele abre os seus lábios e diz exatamente isso. João 16, 33. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Então, nas palavras de Jesus, Jesus diz com todas as letras que as aflições faz parte deste mundo. E nós estamos nesse mundo, nós vivemos nesse sistema e nós vamos passar, né, por alguns momentos de algumas tristezas, por algumas amarguras. E não tem como a gente pular essa parte, né? Nós passamos por algumas amarguras, né? Mas o importante nisso, né? O importante quando nós nos encontramos nessas aflições é a gente descobrir e a gente passar esses momentos com 2 alternativas. Uma alternativa é nós passarmos esses momentos de dificuldades firmes com Jesus, né? E a outra opção é passar longe de Jesus Cristo, né? Então, para nós, Igreja do Senhor, a melhor opção é exatamente isso. Nós passarmos por esse momento de aflição, a gente, mesmo aflitos, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo com consequências difíceis que temos que enfrentar, mas nós estamos ao lado de Jesus Cristo. Então, a maneira melhor que nós podemos passar por esse momento de aflição é a gente passar firmes com Jesus Cristo, né? Precisamos passar, né? Precisamos passar, porque é uma verdade, não tem como ser negada, né? E o próprio Jesus Cristo afirmou sobre isso, né? Sobre essa verdade. E ele diz, né, com muita clareza que ele venceu o mundo, ou seja, ele venceu as aflições do mundo, né? Ele venceu e quer que a gente, no meio de tudo isso, a gente perceba e receba a sua paz. A segunda pergunta e o segundo ponto que eu quero conversar com os irmãos é para que nós passamos por aflições. É uma outra pergunta também bem interessante. Para que nós passamos por essas aflições? Senhor, não podia ser de outra maneira? Não podia ser só tranquilidade? A gente está aí louvando a Deus, criando nossos filhos, criando nossa família, né, fazendo nossas coisas, trabalhando, né? Mas para que nós precisamos passar por essas aflições? Não tem como a gente negar
que a dor, a aflição tem sido, ao longo da história de Deus com o homem, né, uma ferramenta que Deus tem utilizado de maneira muito eficaz. Isso não pode ser negado. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos perceber que a dor e o sofrimento, né, as aflições, é uma grande ferramenta que Deus usa para lapidar a vida dos homens, para trazer os homens para perto de si. Né? E todas as vezes que passamos por isso, nós vamos ver o efeito desta obra bendita que Deus faz com nossas vidas. Né? E a gente tem vários exemplos, né? A Bíblia nos dá vários exemplos, eu coloquei aqui apenas 3 exemplos para a gente meditar, né? Para que nós precisamos passar por aflições. Né? E a minha resposta, eu acredito que os irmãos compreendem essa situação, a gente vai entender para que a gente seja lapidado por Deus, seja melhorado por Deus. E 3 exemplos que eu quero dar rapidamente para os irmãos. O primeiro exemplo é o exemplo de Jó. Né? Lá no Antigo Testamento a gente vê uma história bonita, né, de um homem que andava com Deus, era temente a Deus, só fazia as coisas boas, era um homem respeitado, né? Mas quando nós olhamos para a história de Jó, a gente vê que Jó não foi lapidado com cafunés de Deus para si, na sua cabeça. Pelo contrário, né? Jó foi lapidado exatamente através do sofrimento. Foi o sofrimento, né, que, na verdade, se Jó já estava com Deus como estava com Deus, através do sofrimento ele se abraçou mais com Deus, ele acreditou mais em Deus e ele cresceu mais próximo do Senhor. Né? Então a gente vê que Jó é um exemplo que, através da dor, através da aflição, Deus pode nos lapidar. O outro exemplo que a gente traz também, muito interessante também, um pouco antes de Jó, né, do nosso irmão José lá no Egito. Né? E a gente sabe que a história de José é uma história linda, uma história muito bonita, né? Uma história que nos empolga, né? Mas estar na pele de José era algo terrível. Né? Era algo terrível. Um adolescente, cerca de 16, 17 anos aí, né? Passar pela experiência de ser vendido pelos seus irmãos, né? Ser vendido para um outro país, uma outra língua, pessoas que ele não conhecia, né? E ele passou por essa experiência, e nessa experiência ele conheceu o sofrimento, conheceu a dor, conheceu a prisão, conheceu o desprezo, mas na verdade, né, a vida de José, através do seu sofrimento, se transformou, né, num grande degrau dele subir para estar com Deus da maneira que Deus que ele queria estar. Né? Então é um exemplo assim maravilhoso do que o sofrimento, quando é da parte de Deus, o que ele pode produzir em nossas vidas. Ele pode produzir coisas muito melhores do que nós imaginamos. Né? E o último exemplo, que é o exemplo aí máximo que nós podemos ter, é o próprio Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo sem nenhum pecado, né? Um homem cheio de amor, cheio de bondade, nosso Salvador, ele na verdade sofreu por nós. Ele sofreu a morte de cruz, né? Foi à cruz do Calvário, morreu por mim, por você e ressuscitou. Né? E o sofrimento dele, a dor dele, é a garantia de eu e você ir morar no céu. Amém, queridos? Né? Então a gente percebe aí que em cada sofrimento que a gente possa passar, existe um para quê. Né? Deus está, na verdade, nos lapidando. Deus está realmente trabalhando com as nossas vidas, com o nosso caráter, com o nosso ser, né? Cuidando de nós, mudando nosso jeitão, nos fazendo entender, nos dando lições, né? Tanto lições particulares, minha e sua, quanto familiar, igreja. É o momento que nós estamos vivendo, por exemplo, é o momento onde só não vai enxergar, só não vai entender quem não realmente estiver muito disperso, né? Porque o que nós estamos passando hoje, né, é uma aflição generalizada, o mundo está passando, né? A igreja está passando, as igrejas estão com seus templos fechados, né? Nós estamos dentro de casas, para a gente sair de casa é um grande trabalho, é mascarado, né? É com grande dificuldade que a gente tem que sair de casa, né? Não pode abraçar, não pode beijar,
é muito difícil, né? É algo que a gente não pensava, né? É algo que a gente não imaginava que a gente fosse viver este momento tão delicado, né? Mas a gente vê que esse sofrimento, Deus tem um para quê? Para que Deus está permitindo isso no mundo? Para que Deus está permitindo isso no Brasil? Para que Deus está permitindo isso na sua igreja? Né? Se nós não podemos reunir, né? Eu vou falar mais um pouco disso no último ponto, né? Então, mas nesse ponto eu gostaria de pegar exatamente a linguagem dessa lapidação, né? Que a gente pode se comparar com uma joia, né? Eu e você, como uma joia preciosa, né? E como joia preciosa nós fomos uma pedra bruta, né? Algo que os homens olhavam e não dava valor nenhum. Eu e você éramos assim. E de repente o Senhor nos encontrou, Jesus Cristo encontrou nossas vidas e foi trabalhando, está trabalhando, cada dia está trabalhando mais, com um grande desejo de nos fazer uma joia rara, de nos lapidar uma joia rara de grande valor, né? Creia nisso, você é uma joia preciosa, você está sendo lapidado. Então, por que essa aflição que nós estamos passando hoje, que estamos vivendo? Com certeza, né? Eu quero que você guarde no seu coração. Se você confiar, né, verdadeiramente em Jesus Cristo, você vai perceber, né, que você vai ser lapidado um pouco mais. Você vai sair dessa situação mais revigorado, mais fortalecido, mais lapidado, né? Por exatamente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus que continua fazendo a história. Amém, queridos? E o último ponto que eu quero, né, compartilhar com os irmãos, né, dentro dessa palavra de Atos capítulo 4, que nós estamos meditando, a oração dos discípulos, né, é como vamos passar por esta aflição, né? Já vimos por que passamos por aflições, para que passamos por aflições, e agora eu quero, né, dizer para vocês algumas coisas. Como nós podemos passar por esta aflição? Essa aflição de hoje que nós estamos vivendo, né? Eu acredito que vamos passar por essa aflição exatamente como nós estamos fazendo hoje, né? Como igreja, aquilo que nós estamos fazendo hoje, como salvo do Senhor Jesus Cristo. Em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, nós como igreja estamos enfrentando o coronavírus. Uma coisa minúscula que a gente não vê, mas existe, é real, mata, né? Leva as pessoas, tomba as pessoas, machuca as pessoas, né? Pessoas que estão distantes de nós, pessoas que estão próximas de nós, familiares nossos, né? Nós estamos enfrentando isso. O coronavírus para nós, né, está sendo, né, enfrentado, né? Talvez a gente esteja se sentindo, né, como Davi, né? Uma expressão bem bíblica, como Davi enfrentando Golias, né? Um homem que tinha, né, o triplo da sua força e na verdade Davi enfrentou ele e o que aconteceu? Ele venceu, né? E nós estamos fazendo exatamente isso. Cada um de nós, com nossas forças e unidos, nós estamos enfrentando o coronavírus, estamos sofrendo, está nos maltratando. Alguns de nós perdeu o emprego, né? Caiu a renda, né? Alguns de nós estamos sofrendo, não temos a facilidade, quem pratica esporte, de praticar seu esporte, de fazer tantas outras coisas. A igreja com as portas fechadas não pode abraçar e tudo mais, mas nós estamos enfrentando o coronavírus. E é isso que nós precisamos fazer. E o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos erguendo nossa cabeça e estamos enfrentando o coronavírus, estamos nos reinventando, né? Nós estamos aprendendo a fazer, a louvar a Deus, a cultuar a Deus de outras maneiras que a gente não estava acostumado. Alguns não estavam acostumados em seguir uma live, né? Em entrar no Zoom, né, em parar diante do computador para assistir uma pregação, né? E nós estamos nos reinventando. E em outras palavras, nós estamos sendo uma igreja atuante. Em meio às aflições, em meio a essa aflição tão difícil, nós estamos
nos reinventando, estamos sendo uma igreja atuante. E é isso, né, que precisa continuar acontecendo, né? Nós estamos fazendo o culto de outra maneira. Estamos anunciando o Evangelho de uma outra forma, né? Esses dias na nossa escola bíblica, como o professor falou, mas pastores, eu gosto de fazer, de tocar nas pessoas, de pegar as pessoas, de estar presente. E aí falamos, não, mas hoje não dá para a gente fazer isso, nós temos que fazer via online, né? Só se vendo o rosto e não se tocando, né? É assim que nós temos que nos contentar hoje, mas nós estamos fazendo, nós estamos realizando. O Evangelho, a palavra do Senhor Jesus Cristo está sendo anunciada. Estamos mantendo nossa comunhão, né? Talvez esteja sendo mais ainda abrangente a nossa comunhão do que quando a gente se encontrava. Talvez você não tivesse a oportunidade de ligar para o seu irmão, conversar com o seu irmão, dar atenção, gastar um tempo com ele, mas hoje você tem mais tempo, está mais em casa, ou não está em casa, mas hoje existe uma preocupação em você estar se articulando mais para você acessar esse irmão e você estar junto com ele, mesmo à distância, mas você está junto com ele. Olha só, em meio à aflição, estamos descobrindo que é possível, mesmo com distância, a gente conseguir aumentar a nossa comunhão uns com os outros, né? Que bênção, que coisa boa, né? Em meio a esse caos, interessante, aí quero dizer mais uma vez, dar os parabéns mais uma vez a vocês, ao pastor Silvio Luiz, a sua família, a liderança, né? Que não se intimidaram no meio desse caos, pelo contrário, vocês mantiveram a agenda de vocês, né? Olha, 2020, nós fazemos 27 anos de aniversário da fundação da igreja. Então, não é o coronavírus que vai nos parar para a gente não fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos comemorar, nós vamos celebrar o aniversário de nossa igreja com alegria, com satisfação, com entusiasmo. Nós vamos fazer isso. Então, parabéns para vocês que não se intimidaram, né? E levaram adiante a agenda de vocês. Que Deus abençoe. É exatamente isso que nós precisamos fazer. É assim que nós vamos vencer, né, esta aflição. É continuar realizando as coisas que precisamos realizar. Em particular, o nosso culto a Deus, né? Como igreja do Senhor Jesus Cristo, continuamos sendo na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nada pode nos parar, né? O próprio Jesus Cristo disse uma frase assim, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nada vai parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos avançar, né? Nós vamos avançar, né? E nós vamos vencer essa tribulação, essa aflição do nosso tempo, né? E eu quero, vocês hoje estão, na verdade, celebrando, né? Se alegrando, né? Ouvindo os pregadores que vão estar durante essa semana, cada um trazendo uma mensagem musical, pregada, né? Vão trazer uma mensagem e vocês vão estar juntos celebrando, né? O aniversário, o 27º aniversário da igreja, né? E vocês estão fazendo isso sem abraço, sem bolo, né? Mas com alegria, né? Com sorriso, com satisfação, com fé, com ânimo e com fervor. E eu desejo para vocês, encerrando aqui essa minha participação, né? Eu quero encerrar a gente orando os 2 versos, né? Que eu trouxe para vocês, o verso 29 e o verso 30. Né? Eu queria que a gente, né, recitasse esse verso em forma de oração, assim como eles fizeram, né? Para a gente se sentir encorajados, né? Entusiasmados, animados, esperançosos, né? Crentes, né? Que o Senhor estava com eles. E nós aqui, hoje, no Brasil, crentes, Igreja Batista, vamos estar animados. Igreja Batista Bela Vista, nós vamos estar animados. E vamos pedir que o ânimo do Senhor, assim como aqueles discípulos tiveram, nós vamos repetir esses 2 versos juntos, em forma de oração.
pedindo para que esse ânimo do Senhor esteja em nossas vidas. Então vamos lá o que diz o verso 29 e o verso 30. Né? Vamos fazer isso em forma de oração. Né? Todos juntos, pode fazer aí, né? Siga-me nessa leitura. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. E aí, o que eu desejo é que no fim dessa oração que os discípulos fizeram e eles experimentaram algo precioso em suas vidas, que foi a presença do Espírito Santo de Deus. Eu desejo que o verso 31 diz exatamente isso. Desejo isso para vocês, para cada um de vocês, Igreja Bela Vista, né, Batista da Jardim Bela Vista. Eu desejo para vocês que aconteça com vocês, comigo, com toda a Igreja do Senhor. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Que o Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Vocês continuem avançando, né, na obra do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês. Amém.